Hoje Deus quer falar conosco sobre algo muito sério, e que, se nós não damos a devida atenção, pode nos enrolar como um barbante que vai se embolando e nos atar. E Deus quer que nós sejamos livres. Amém? O comodismo. Eu coloquei o título dessa mensagem como uma arma letal, que mata. E o nosso inimigo quer usar essa arma para nos matar. Eu conheço uma história de um fazendeiro norte-americano que ganhou 2 águias. As lindas águias jovens. E quando ele ganhou aquelas águias, ele levou para o espaço liberado da fazenda e soltou-as. Uma delas voou, livre, linda, nas alturas. A outra achou um galho, pousou nele, e nele ficou. E aquele fazendeiro ficou muito incomodado com aquilo, porque aquela águia não voava. E ele chamou técnicos, conhecedores de pássaros, para que treinassem aquela ave. E eles treinaram, se esforçaram, e aquela ave não saía daquele galho. E um dos trabalhadores daquela fazenda, dos trabalhadores bem simples, falou com ele: posso tentar? Ele disse: pode. Não, nenhum técnico veterinário mexia com animais, com aves, tinha conseguido fazer aquela jovem águia voar. E aí aquele rapaz pegou aquela águia e começou a treiná-la. Belo dia de manhã, o fazendeiro chega e vê as 2 águias voando. E ele ficou muito curioso. O que aquele rapaz tinha feito? E ele falou: eu cortei o galho, que ela ficava acomodada nele, e eu cortei todos os galhos que ela pousava para se acomodar. E eu tirei a possibilidade dela de achar um lugar de conforto. E ela descobriu que ela tinha todo o potencial para voar. Então, como ela não tinha um lugar cômodo para ficar, ela passou a voar. É uma história, mas a aplicação dela é muito importante, porque na nossa vida é assim. Muitas vezes nós nos acomodamos nos, aspas, galhos de segurança, e ali ficamos parados, confortáveis, cômodos. Mas esses lugares confortáveis e cômodos que nós paramos, eles podem nos levar à morte. Mas quando nós nos empenhamos, e muitas vezes porque não temos lugar de comodidade para parar, nós descobrimos uma força que tem dentro de nós, que nós não conhecíamos. É no desafio que nós crescemos. Bem diz a frase dos marinheiros: mar calmo nunca fez marinheiro bom. Então é no desafio que a gente avança. Nascer precede a necessidade de crescer. O que nasce e não cresce, morre. O simples fato de ficar parado, mata. Na vida biológica, todo organismo que nasce é capacitado para crescer. Plantas, animais, bactérias, vírus, tudo que é organismo vivo, que nasce, ele é capacitado para crescer. Mas quais os organismos que desenvolvem? Aqueles que se exercitam, aqueles que se movimentam, aqueles que saem da inércia, aqueles que saem da paralisia. Na vida intelectual, todo ser humano cresce, ou deve crescer, em entendimento e abrangência da vida. Isso é uma necessidade real para todos. O nosso cérebro é um órgão do nosso corpo que é capacitado
a crescer continuamente, não parar. Dentro da neurociência, esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de ir crescendo, o órgão cérebro tem de ir crescendo. E à medida que gera sinapse neural, ou seja, conexões de neurônios, que são consequência de um novo aprendizado, a massa cerebral, o córtex cerebral, ele se expande, literalmente, ele se expande. A medicina diz aí que quando eles vão fazer biópsias e colocam o cérebro numa mesa, ele pode chegar até 2 metros. É muita coisa. Eu tenho 1,96, mas ele fica aqui dentro todo amassadinho, né? Todo... Por quê? Porque ele tem essa capacidade. Mas a neuroplasticidade também mostra que o cérebro que o seu dono não aprende, ele pode ficar atrofiado. E ele pode parar de desenvolver. E ele pode regredir. E o regresso do cérebro se denomina com vários nomes de doenças. Alzheimer, demência, amnésia, onde as pessoas se esquecem até quem são, se esquecem dos filhos, se esquecem dos familiares. É uma situação muito ruim, muito terrível. Por quê? Porque a consequência não quer dizer que uma pessoa que exercita, que lê, que tem a mente, que busca, não possa ser acometido por uma enfermidade dessas. Pode, porque é uma enfermidade. Mas uma das causas é a atrofia cerebral, a paralisia. Se não há aprendizado, esse cérebro que foi feito para crescer, ele vai regredir. Isso para nós entendermos como Deus fez tudo que é vivo para crescer. E não se tem algo mais intenso para falar do que é vivo do que o cérebro. Onde estão as nossas memórias, as nossas emoções, as nossas ideias, os nossos pensamentos. Os psiquiatras, psicólogos, médicos da mente, neurocientistas, em unanimidade dizem o seguinte: leitura é a academia cerebral, com diversos benefícios. Eu anotei algum para nós aqui. A leitura fortalece o cérebro, estimula o funcionamento, cria novas conexões neurais. A leitura melhora a cognição, que é a formação de ideias, a conclusão inteligente, aprimora a memória, a atenção e a concentração. A leitura atua como uma reserva cerebral, estimula esse cognitivo, que é a conclusão inteligente das ideias, constrói uma reserva de lucidez, que permite o cérebro lidar melhor com as lesões causadas pelo Alzheimer, com a demência, e tantas outras enfermidades mentais, amnésia e por aí vai. Promove bem-estar. Ler também contribui para a redução do estresse e gera um equilíbrio mental. Olha quantos benefícios. Por quê? Porque leitura é exercício para o crescimento. Leitura existe foco, concentração, luta contra o sono. Quem nunca abriu um livro e no meio da primeira página dormiu? Mas acorda de novo e continua. Porque renova e revitaliza o cérebro. Eu vi um psiquiatra uma vez falando, ele bem radical no posicionamento dele. Não estou dizendo que está 100% certo, mas eu vi ele falando e achei aquilo muito interessante. Ele falou: do mesmo jeito que você precisa malhar as pernas para andar quando você tiver com 70 anos, para não ir para uma cadeira de roda, você precisa ler se você não quer esquecer os seus filhos quando você estiver velho. O exercício físico dá qualidade de vida no corpo. Começa a comparação que eu citei agora. O exercício mental dá qualidade de vida para a alma e gera crescimento. Porque crescer é vital. Olhando para isso, reflete um pouco agora sobre a nossa realidade. O quanto nós, como
seres sociais, somos estimulados a não ler. E principalmente, aí eu preciso pegar mais firme com a minha geração, os jovens. Não, estou brincando, não sou da geração de vocês mais não, já passei. Não precisa levantar a mão. Mas qual de vocês gosta de ler? Por quê? Porque o avanço tecnológico, os aplicativos que dão as respostas prontas, agora então com a inteligência artificial, está terrível, não está, gente? Tudo a Gemini te responde. Como faço a equação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como eu acho isso, aquilo está fácil. Não só os jovens, todos nós hoje em dia, né, eu falo mais dos jovens porque vocês estão mais envolvidos com essas coisas, e vocês sabem quanto mais vocês são incentivados a não ler e conhecer profundamente nenhum assunto. Na verdade, a tecnologia, ela é uma bênção, mas ela é uma grande incentivadora para paralisia e atrofia cerebral. Precisamos ter cuidado. As coisas fáceis, as coisas prontas, as coisas sem reflexões. Nós que somos um pouquinho mais amadurecidos, a gente conhecia uma coisa que vocês não conhecem, catálogo telefônico. Catálogo telefônico, aquele negócio dessa grossura. Você precisava procurar um telefone. Vocês que têm aí de 18, 20 anos para baixo, você consegue imaginar isso? Para você achar um telefone de uma pessoa, você tinha que pegar um livro dessa grossura e procurar o sobrenome da pessoa ali. Santos. 200 mil santos lá. Você ia achar, aí você achava o número do telefone da pessoa. E para achar o telefone de empresas, tinha as páginas amarelas, com os anúncios. Hoje em dia a gente abre o Google, comprar sanduíche em Vila Velha. Já traz tudo pronto, com endereço, com um clique, você está no lugar. Não existe isso não. Um dia desse eu vi um vídeo que eu achei muito engraçado, um pai... Um homem, né? Eu entendi que era pai. Pegou um telefone de discar, colocou na frente do menino dos 17 anos. E eu acredito que aquilo não era montagem, porque estava muito espontâneo. E falou assim, o que é isso? O menino, não sei. Aí o pai falou, um telefone. Ele, telefone desse tamanho? Como é que você põe no bolso? Onde que está a bateria? Aí eu falei, não, não tem. Telefone aí. Ele olhou. Até que o pai tirou do gancho. Aí ele, dá para colocar na orelha. E ficou tentando apertar as teclas. O pai, não, é assim. E o menino deu uma gargalhada, por isso que eu achei que não era montagem, que foi muito natural. Aquela gargalhada quando virou o disco do telefone. Quando eu estava olhando para aquele negócio, eu falei, eu sou velho mesmo, eu usava isso. E quando a mamãe colocava o cadeado, porque geralmente era a mamãe, né? Né, Everton? A gente ia lá no gancho, quem fez isso? Podem se entregar aí. Ele é dessa cara. Código Morse. A gente telefonou, eu telefonei muito para minha namorada, e para algumas antes dessa. No gancho. Não teve muitas, não. Era um negócio... Como que é hoje? Olha como mudou, olha como facilitou, olha como não tem que pensar. Qual o número de telefone você sabe de cabeça? Nem o seu. Sabe, gente? Alguns, raros. Nem da esposa. Por quê? Não precisa saber número. Tá lá, aparece o nome, você fala para o aparelho. Mas, há alguns anos atrás, a gente sabia. Eu sabia do Almir, meu amigo que veio pregar aqui uma vez, vocês lembram? 474-2160. Eu sabia do escritório, né? Onde eu e a Dani trabalhava. 3321-3033. Eu sabia do meu irmão, onde ele trabalhava. 474-1240. Olha, eu estou bom de memória.
30 anos atrás, mais, 35 anos atrás. Porque a gente tinha que saber o número. Porque você precisava ligar para alguém. Como é que você ia fazer se você não soubesse o número? Ia para o catálogo. E se você estivesse na rua? Tinha que ter uma ficha, tinha que ter um cartão. Tudo dificuldade, ok? Mas empecilhos que nos forçavam a pensar. A gente entrava no ônibus, a gente tinha que tirar o dinheiro e pagar a passagem. Mas a gente tinha que fazer a continha na cabeça para ver se o trocador não dava para a gente o troco errado. Hoje em dia, se tiver que lidar com dinheiro, vai abrir a calculadora do celular para ver o resultado. Nem com dinheiro a gente está lidando mais, né? Já é uma realidade na China, o chip na pele. Já é uma realidade. Você não precisa do cartão, não precisa do celular, não precisa de nada. Tem a máquina lá que lê o chip. Esse é o mundo que nós estamos. E por que é interessante nós fazermos essas comparações de pouco tempo para cá, como mudou? Porque o incentivo e o fortalecimento para que nós não pensemos está cada vez maior. A gente pensa cada vez menos, gente. Reflete cada vez menos. E o mundo acaba virando um resultado e uma consequência desse efeito manada, que é um efeito incentivador à atrofia cerebral. Por isso que eu disse, cada dia está mais difícil encontrar pessoas que querem ler. E a leitura é uma academia para expandir a nossa mente. E se expandir está ligado a Deus, tudo que nos favorece a expandir a nossa mente vai nos favorecer a estar mais próximos de Deus. Por quê? Porque Deus é grande e Ele quer que nós cresçamos. Deus te fez para crescer. E quando eu falo de crescimento, eu não estou falando de acúmulo. Eu estou falando de desenvolvimento. Salmo 113, 5-8 diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Ele levanta o pobre do pó, levanta. E do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. O autor do Salmo 113, ele pensou em uma teofania. O que é a teofania? É uma forma de fazer Deus ser mensurável pela mente humana. Então é dar uma forma inteligente para Deus. Porque Deus é espírito, então Deus não tem uma forma racional. Mas ele tentou, e nessa tentativa, nessa busca, ele foi concatenar e falar: como eu vou reduzir Deus dentro da caixa humana? Eu tenho que expandir para ilustrar a Deus. Então ele diz que Deus se inclina para ver o céu. E o que é o céu para mim e para você? É o infinito, é ou não é? O céu é o inimaginável. Qual o tamanho do céu? Onde ele começa, onde ele termina. O céu é imensurável. Então olha a inteligência espiritual do autor do Salmo 113. Ele diz que Deus se inclina para ver o infinito. Ou seja, ele é muito maior do que o infinito. Você pode repetir comigo? O meu Deus é grandão. Não, dê a ênfase, por favor. O meu Deus é grandão. É isso. Ele se inclina para ver o que é infinito para mim. Ele é muito maior que o infinito. E é esse Deus que levanta o pobre do pó, e do montulho ergue o necessitado, e coloca entre os príncipes. Deus levanta o pobre e o necessitado, porque definitivamente Ele quer que nós avancemos, Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós saiamos da nossa área de comodismo, Ele quer cortar o galho que tem impedido a águia de voar. Mas observe que esse galho não está por cima da águia, ele está por baixo da águia. Ele é um suporte para a águia. Ele quer tirar o poder que ela tem.
Tudo nessa vida que quiser limitar a sua capacidade de raciocínio e inteligência, quer tirar a sua capacidade de voar. Não seja um produto do meio. Seja um influenciador por onde quer que você passar. Pense em nome de Jesus. Pense através da palavra de Deus. Ele levanta o pobre do pó. Pobreza aqui não é só financeira, não. É pobreza emocional. Existe uma pesquisa que diz que só 33% da humanidade encontra paz em pelo menos uma área da sua vida. Não quer dizer que 33% da humanidade vive em plena paz. Quer dizer que 33% da humanidade tem paz em uma área da vida. Em outras áreas não tem paz. Mas 77% da humanidade não tem paz em nenhuma área da vida. Por quê? Porque a humanidade sem Deus é pobre existencialmente, é pobreza emocional, são pessoas de sorriso amarelo, de maquiagem na cara, por dentro, como um sepulcro caiado, com morte na alma, mas por fora, adornado para que a sociedade pense que é feliz. São pessoas pobres intelectualmente, não conseguem pensar, não conseguem raciocinar, não crescem, não avançam. É pobreza nos relacionamentos, relacionamentos rasos, vazios, sem amor. É pobreza nos ministérios, ministérios superficiais, aonde não se vive o que fala. É pobreza, sim, financeira também. Deus não quer isso para quem nele crê. Deus quer que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer. E olha que esse é o centro do Evangelho, João 3,16. Não perecer é crescer. E Deus nos desafia para que cresçamos. Deus quer que sejamos nobres em todas as áreas. Por isso o texto do Salmo 113 termina dizendo, ele levanta o pobre do pó e do monturo, ergue o necessitado e coloca sentado entre os príncipes, mesmo entre os príncipes do seu povo. Colocar assentado entre príncipes é uma simbologia, é uma analogia de nobreza. Deus quer que nós tenhamos nobreza em todas as áreas da nossa vida. E deixa eu te dizer uma coisa, não é realidade financeira que dá nobreza para ninguém. Tem muita gente que é tão pobre que tudo que eles têm é o dinheiro. Porque quando encontramos nobreza em Deus, com dinheiro ou sem dinheiro, nós vivemos com paz no coração. Como eu já disse algumas vezes e repito, nós comemos um ovinho frito, mas para nós ele tem sabor da melhor picanha do mundo, porque nós valorizamos aquilo que nós temos. E se existe um meio onde há desvalorização, é onde tem acúmulo de riqueza. Então as pessoas não valorizam o que têm. Não que seja errado ter dinheiro, mas é errado não valorizar a riqueza maior que Deus nos dá, que é a alegria e a singeleza de achar beleza nas coisas simples da vida. É ter uma vida reflexiva, é ter uma vida pensante, é ter uma vida satisfatória, é ter uma vida que encontra plenitude, que é alegre, que tem alegria no coração, porque consegue andar, porque consegue ver, porque todos os dias se alimenta. Detalhes que só quem ultrapassou o limite da atrofia de um cérebro parado pode expandir em reflexões e pensamentos que dão verdadeiro valor à vida. Isso é crescimento, isso é sair do comodismo. Porque o comodismo é estar parado, por isso ele é uma arma letal. Agora, se Deus é grande, se crescer é vital, por que uma das coisas que a humanidade mais gosta
é o comodismo e o conforto. Isso não te intriga? Pense comigo. A humanidade, ser humano, pessoa, não gosta de conforto, não gosta das coisas fáceis, não gosta das coisas cômodas. Naturalmente, o ser humano, ele quer facilidade. O ser humano, naturalmente, ele não quer dificuldade, ele não quer ralar. Ele quer as coisas fáceis. Essa frase que eu vou dizer aqui assusta. Para alcançar lugares altos, primeiro, é necessário passar pela tormenta. Não assusta? Por que nós não queremos passar pela tormenta? Sejamos sinceros. O ser humano por si só, ele quer a casa arrumada, mas ele não quer arrumar. O ser humano por si só, ele quer a comida pronta, mas ele não quer fazer. Ele quer, ainda mais se tiver alguma dificuldade. Fogãozinho de lenha. A gente quer a batata frita, mas quem quer descascar a batata e cortar em cubinhos? Dia desse eu me aventurei, falei, Cadano, deixa que eu corto as batatas. Na quinta batata, essa ponta do dedo aqui já estava esfolada, que a faca vai passando, né? Falei, Jesus dos crentes, esse trem é difícil de com força. Nós queremos a roupa limpa, mas nós queremos lavar? Nem na máquina. E aquela turma que lavava no rio, ainda existe, né? Lava no rio, bate lá, pá, pá. Gente, eu vejo aqueles vídeos, aquelas imagens daquelas mulheres com criança no cesto, nas costas, indo para a beira de rio, lá, isso é inimaginável. Por quê? Porque o ser humano gosta de comodismo. O ser humano quer o dinheiro, mas ele não quer suar para conquistar o dinheiro. Eu estou falando do ser humano por si só, sem reflexão, sem expansão. Eu sei que nós estamos aqui num ambiente de pessoas que já entenderam a fé, por isso já avançaram em muitos pontos desses aqui. O ser humano quer trabalhar pouco e ganhar muito. Começar a trabalhar com 25 e aposentar com 30. O ser humano quer saúde, mas não quer pagar o preço da renúncia. O ser humano quer diploma, mas não quer ralar no banco da faculdade, do curso, seja do que for. O ser humano quer a vitória, mas ele não quer passar pela guerra. Por que somos assim? Por que o ser humano por si só é assim? Porque comodismo está associado à raiz do pecado. Comodismo está associado às trevas. Facilidades, ter sem construir, sem fazer, está associado a um sistema de vida que prende, que limita, que mata. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Uma vez eu fazendo um trabalho social aqui em Vila Velha, parei ali no Divino. Ali era muito diferente do que é hoje, as ruas sem asfalto. Era muito diferente há uns 10 anos atrás. E nós entregávamos sopa para o pessoal que ficava na rua usando drogas. A sopa era só o pretexto, a gente queria, de alguma forma, levar amor para aquelas pessoas. E um dia eu fui entregar uma sopa para um cara, entreguei a vasilhinha para ele e o cara começou a conversar comigo. Mas ele começou a usar um português tão refinado que eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. O cara começou a falar de uma forma, uns termos assim, e conversar, descolado, solto o cara. Eu falei com ele assim, cara, conversando com ele ali. Falei, por que você está na rua? Ele falou, porque eu quero. Eu falei, não, mas você deve ter curso superior. Ele falou, tenho 4. Aí foi falando os cursos. Eu não me lembro agora exatamente, mas foi falando. Administração, arquitetura, foi falando lá. Eu assim, poxa. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa.
eu tenho isso. Foi falando imóveis, foi falando um monte de patrimônio. Eu assustei. E ele falava com uma profundidade de conhecimento das situações, ele falava das cidades, falava endereços, bairros, em São Paulo, no Rio, em Brasília. E eu fui falando, não, ele não está mentindo, não. Eu falei, mas peraí, você tem isso tudo, você está aqui? Ele falou, minha família me interditou. Minha família me interditou, estão administrando as minhas coisas, e eu estou aqui porque eu quero. Eu falei, mas peraí, e eu conversando com ele, falei, tem que ter uma explicação para como você quis chegar numa situação tão podre. Ele falou, porque eu não percebo a podridão da sarjeta, moço. A droga foi uma cama que eu deitei e dela eu não consigo me levantar. Eu estou aqui. Mas se eu te der um número aí do meu irmão fulano de tal, você der uma ligação, vem um táxi, me busca, me leva para um hotel, eu tomo um banho, vou para o aeroporto e vou para tal cidade aqui agora. E eu já cansei de fazer isso. Só que eu volto para casa. 3 dias eu vou para a rua de novo. Comodismo. O que é a droga? Um prazer sem dificuldade. Imediato. Fumou um baseado. Foi para outro planeta, viu o jacaré subindo pela parede. Cheirou uma carreira de cocaína, se sente o Buzz Lightyear. Isso é a droga, é ou não é? A droga, a bebida, imediatamente tira uma alma fragilizada de uma situação de expansão, dificuldade, luta e a deita numa cama de mentira e entorpecimento. Por isso, o comodismo é uma arma letal. Como essa história que eu te contei, eu conheço pelo menos mais 3. E eu tenho certeza que você também deve conhecer alguma, se não assim, parecida, de pessoas que têm tudo, mas estão na rua, acomodadas na sarjeta, não conseguem sentir mais o odor da podridão que estão vivendo, literalmente no inferno. É ou não é? A renúncia é a libertação. Não querer é poder. Essa é uma frase de um filósofo brasileiro, Fernando Pessoa. Essa frase, ela parece antagônica. Ela é até difícil de interpretar. Porque nós estamos acostumados com a facilidade do raciocínio. Mas por que a renúncia é a libertação? Porque a renúncia é o poder interior que nos faz ser livres daquilo que nos prende. Isso parece muito com o que Jesus disse. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Mateus 7, 13 e 14. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Então, ser liberto pela renúncia é a capacidade de andar pela porta estreita. De dizer não para aquilo que vai me prender. E eu só posso dizer não para aquilo que vai me prender se antes eu fizer uma reflexão lúcida. Se eu comer isso, vai me fazer mal. Então, diante de todo o desejo que eu estou de sentir o prazer disso, eu vou dizer não para ficar bem. Beber isso vai me fazer mal. Então, de todo o desejo que eu estou, da facilidade, da velocidade, do prazer imediato disso, eu vou dizer não. Por que nós gostamos tanto de sal e açúcar? Porque são prazeres imediatos para o paladar. Está mal, está triste, está deprê. Comer um doce de leite daqueles, pá, subiu na hora a sensação de prazer. Comer um negócio ali, um pouquinho sem sal, fala, não, isso está tão insosso. Na maioria das vezes, está na quantidade necessária de sal, mas a gente quer um pouquinho mais para sentir um prazer. Esse é o ser humano.
São facilidades. Por isso que a renúncia liberta. Não querer é poder. Porque a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que quer. A verdadeira liberdade é a capacidade de se manter em autocontrole para não fazer aquilo que prejudica, fazendo aquilo que deve. Interessante essa imagem aqui da mensagem. Quantas vezes o relógio não desperta e a gente começa a levantar e mais 5 minutos, pum, aí se atrasa. Quantas vezes? Quem nunca? O relógio desperta, você dá, passa o dedo ali, hoje a facilidade de passar o dedo, né? Passa o dedo ali, desliga esse trem. Tinha que levantar 7, mais 5 minutos. Atrasa para o trabalho, atrasa para a escola, perde o ônibus, perde o trem, perde o avião. Porque o comodismo é mais fácil. É perigoso. Uma vez um amigo meu no serviço falou comigo assim, cara, a minha cama parece um polvo. Eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, porque ela tem tentáculos. A hora que eu tento levantar, ela me abraça. E não deixa que eu saia dela. Ele chegava todo dia, 9h30, 10 horas na empresa, só que ele era chefe. Aí, né? Aí ele falou assim, mas eu estou me prejudicando, porque vocês tomam prejuízo aí de horário, de salário. Eu não, mas o meu prejuízo é o meu próprio rendimento como diretor dessa empresa. A liberdade é perigosa para quem gosta do comodismo. Eu não falo isso para ferir ninguém, mas tem muita gente que nunca vai poder ser chefe. Tem muita gente que nunca vai poder ser empresário, senão vai destruir a sua própria vida, porque não vai ter a capacidade de se autodisciplinar e renunciar. Porque é muito mais difícil ser chefe do que ser funcionário. É muito mais difícil ser autônomo do que ser CLT. É muito mais difícil ter que definir o seu horário do que ter um horário que te obriga a estar lá. Por quê? Porque quem empreende, quem constrói, precisa pensar, precisa decidir, precisa renunciar, precisa avançar. Vai colher? Sim, talvez, porque pode quebrar, pode falir, pode perder tudo e ter que começar de novo. Mas quem está no comodismo do sempre o mesmo, vai estar livre de tantos riscos, mas talvez morra na atrofia do seu potencial. Andar pelo caminho estreito leva para o crescimento. Andar pelo caminho largo leva para o comodismo. Por isso que o diabo está abrindo as portas para tanta gente e falando, fumaça agora? Estou me sentindo, hein? Entra na frente aqui. É o Anthony. Ah, não, é o Zion. Ah, você fica esperto com esses meninos, varão. Obrigado, Zion. Voltou. É muita inteligência dessas crianças, gente. Eu não aguento, não. Andar pelo caminho largo leva para o comodismo. Por isso que o diabo não entra na dificuldade. Para com isso. Para que estudar? Pois você faz um supletivo rapidinho, tira o diploma. Para que trabalhar tanto? Para que levantar cedo? Para que ler? Para que ler a Bíblia? Deixa o efeito, gente. Ficou legal, não ficou? Vai no culto domingo, a mensagem já vai estar pronta. Para que renunciar ao sexo fora do casamento? Tenha o seu prazer. Para que estudar para a prova? Cola.
Pega a resposta pronta. Para que se disciplinar em ser um bom marido? Em achar sintonia com a sua esposa? Faz o que você quer. Para que entrar na missão desse marido? Para que obedecer seus pais? Faz do seu jeito. Para que evitar gordura, sal, açúcar? Come tudo que você quer. Vai pro fácil. E assim, ele tem matado milhares e milhares e milhares de seres humanos nas suas portas largas. Mas o caminho de Deus é estreito. Porém, não só estreito, o caminho de Deus também é perfeito. Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Mas só anda no caminho estreito e perfeito de Deus quem entendeu disciplina, foco e empenho. O céu não é para os acomodados. O céu não é para os dispersos. Os céus não é para os desfocados, para os que estão, nada contra a pessoa dele, mas cantando a música dele, do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida não me leva não. Eu levo a vida que Cristo me deu o privilégio de viver. Eu estou no controle dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Você está no controle. Você peca se você quiser. E você quer pecar a partir do momento que você fica acomodado somente em ter prazer imediato. O céu é para os empenhados. Apocalipse 21:8 nos mostra o lugar dos acomodados. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Começa com o termo covardes. O termo covarde pode ser traduzido por tímido e acomodado. É o mesmo termo no original grego. Covarde, tímido, acomodado. Está junto na mesma galeria de incrédulo, depravado, assassino, imoral, feiticeiro, idólatra, mentiroso. Todos os termos subsequentes parecem ser intensamente piores do que acomodados, não é? Parecem ser piores, mas Jesus incluiu na mesma galeria. Porque o comodismo leva para tudo isso. A coisa é séria, gente. A coisa é séria. A estratégia da atrofia cerebral é satânica. A estratégia de Cristo é te fazer pensar. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não se reprova naquilo que aprova. Que abacaxi para a gente descascar, hein? Eu posso ou não posso fazer isso, Senhor? Me responda você. Não é mais fácil a resposta pronta? Você não pode, beleza? Mas decida. E aí, como eu vou decidir? E se eu decidir errado? Como eu faço para não decidir errado? Conhecendo. Como eu conheço Deus? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Aí eu vou saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu vou ter muitas dúvidas, vou ter que ler mais. O português vai chegar numa hora que vai ser insuficiente para que eu entenda. Ela foi escrita no grego. Então eu tenho que entender o grego? Sim. Como eu entendo o grego?
Lendo. Você não viu aqui que eu te disse que o mesmo termo para acomodado é para tímido e covarde? Como que a gente descobre isso? Esforçando a mente. Mas a gente não quer, o ser humano não quer. Por isso Jesus hoje me mandou te dizer: não é o que você quer que te define, é o que você decide. Não é o que você quer que te define, é o que você decide. Seu casamento pode estar enfrentando os piores dias. Você decide separar, você decide continuar. Seu ministério pode estar enfrentando os piores dias. Você decide parar, você decide continuar. Sua profissão pode estar enfrentando os piores dias. Seu curso pode estar enfrentando os piores dias. A resposta está dentro de você. Decida avançar. Com relação ao casamento, eu preciso fazer um parêntese. Os dois têm que decidir. Porque muitas vezes um pode decidir e o outro não. E fatalmente chegar numa separação. Num casamento, os dois têm que decidir. Mas eles podem continuar, se eles decidirem. Agora, lamentavelmente, às vezes um decide e outro não. Entenderam? Mas tem muitas coisas que você decide sozinho. E em todas as coisas, Jesus está dizendo para você: eu te ajudo. Não se acomode. Não vá para o lago de fogo que queima com enxofre. Não se entregue. Não se acomode. A raiz do pecado faz o ser humano ser comodista em essência. Satanás se beneficia disso, oferecendo sempre rotas largas, caminhos cômodos e confortáveis, camas macias, como a do crack, a da cocaína, da maconha, daquele cara que eu conheci numa esquina da vida, que tinha tudo, mas não tinha nada. Andar na contramão do pecado é ser empenhado para seguir no caminho estreito, difícil, porém perfeito, que leva à salvação. O tempo está correndo. Esse minuto que passou agora, você nunca mais vai ter ele. Jesus está voltando. Se comprometa a crescer. Se comprometa com você mesmo. Eu vou abrir as minhas asas e vou voar, porque em Cristo eu sou uma águia. Voar na minha família, voar no meu trabalho, voar na minha vida acadêmica, voar no meu ministério, voar em meio à sociedade, voar. Eu vou sair do comodismo, eu não vou pegar as rotas fáceis, eu não vou querer cortar caminho. Eu vou seguir pela estrada, sempre na mesma direção, com renúncia, com suor, com sangue, com lágrimas, com jejum, com oração, com leitura bíblica, com empenho. Você pode! Você é mais que vencedor! Você não é um produto do meio, você é filho, você é filha de Deus, um Deus tão grande que se encurva para ver o céu infinito. Ah, se eu fosse você, eu aplaudia Jesus por isso. Você é filho dele, você é filha dele. Não me entrego à miséria existencial. E ele vai te expandir. Ele vai fazer você abrir as suas asas. Declare guerra ao comodismo. Quando você faz isso, você vai se encaixar naquele que obedece a orientação bíblica registrada em 2 Pedro 3, 10 a 18. Eu concluo para nós com essa palavra do apóstolo Pedro. Um homem marcado pela decisão de sair do comodismo. Um homem que voltou para o mar
alto e jogou a rede. Um homem que disse: a quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Um homem que errou, que negou, que chorou, que se arrependeu, que voltou aos pés de Jesus. Um homem que deixou tudo para pregar o Evangelho, e quando foi ser crucificado, ele disse: não sou digno de morrer como mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Olha que expansão de pensamento. Ele disse, eu quero que você escute isso com muita atenção: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. A terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhes deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis, eu acrescento aqui, atrofiados cerebrais, torcem. Como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor Jesus. Se empenhe, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Eleve, expanda sua mente a Ele. Cresça em fé e convicção agora, porque Jesus hoje veio te dar vida e expansão existencial.